Olá, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um episódio do Batistilho Talks. Aqui com meu amigo Flávio Tavares, tudo bem? Tudo bem, um Seja brinde aí, bem-vindo. essa papo especial de hoje, Obrigado por você ter vindo, direto de Londrina. direto de Tem que Londrina. tomar, hein? Tem que beber. Apesar de ter nascido em São Paulo, né, e estar sempre aqui, mas eu escolhi Londrina para morar. Mas você mora lá desde quando? Eu moro em Londrina desde os meus 25 anos, então faz 21 anos. Poxa, e por que você escolheu Londrina? Eu escolhi Londrina, primeiro porque meus pais se mudaram para lá na época, e eu fui conhecer a cidade, adorei. E pela qualidade de vida. Eu sempre fui muito conectado aqui com São Paulo, tudo que eu fiz na vida estava ligado a São Paulo. A gente tá 1 hora daqui, eu não... E hoje com 5 filhos, é muito difícil pensar em sair de 5 lá. filhos? 5 filhos. Caramba. 4 meninos e chegou agora a princesinha Lara, Larinha. Depois de 4 tentativas, Qual o nome deles? é o Henrique, Piero, Luca, Mateu e Lara. Tudo escadinha? Escadinho. Caramba, vai parar ou não? Ou vai pro time Minha de esposa ou vai... operou, minha esposa operou, mas Ah. ela tá meio triste. De vez em quando ela fica meio triste, assim. Ela fala, amor, certeza que a gente parou mesmo, tá? Você tá brincando? É bom demais ter filho, né, cara? Filho tem muito significado, assim. Filho tem um lance que acontece no mundo de hoje que as pessoas estão cada vez mais olhando pra dentro, né? Olhando pra si, cada vez mais hedonista, buscando fontes pro seu próprio prazer. Tem o livro Nação Dopamina que fala que a gente nunca teve uma geração tão preocupada com esses pílulas de prazer. Filho é difícil. Filho não é fácil. Filho você precisa de muita resiliência, muita paciência. Mas ao mesmo tempo, mesmo olhando para onde o mundo está caminhando, e às vezes você fica meio em conflito, pensando, pô, que mundo é esse, né? Tantas coisas acontecendo errado. Mas filho é riqueza que você deixa para o mundo, assim. É a maneira que eu tenho de perpetuar as coisas pelas quais eu acredito. Eu acho que os meus filhos, eles vão ser... que vão transferir o meu legado, assim. Eu sempre falo que não tem legado maior do que meus próprios filhos. Eu participo de muitas reuniões, faço projetos incríveis, desenvolvo muitas coisas legais, mas ninguém me ensina mais do que os meus filhos. Eu sou sócio do Walter Longo, tenho projetos com os caras mais incríveis do Brasil. É bem provável que eu tenha feito alguma coisa ou tenha uma relação direta ou indireta. Mas todos eles, se colocar num liquidificador e bater, não dá o que os meus filhos me ensinam. Eu sempre falo que é abaixo os gurus e viva os guris. A gente tem que resgatar um pouco essa coisa de aprender com as crianças. Porque as crianças, elas trazem um pouco da originalidade, da autoralidade, um pouco do que o mundo mais precisa hoje. De você ser a melhor versão que você pode ser nessa vida. E os adultos, os gurus que estão aí, principalmente no mundo digital, não têm essa capacidade de ensinar isso. Quem tem essa capacidade é as crianças. Então, eu sou muito feliz de ter 5 crianças que estão me ensinando todos os dias a ser um ser humano melhor em casa, né? Nossa, você me emocionou. Eu nunca ouvi um pai falar isso de uns filhos. Legal, né? Nunca ouvi falar. Para mim é uma missão, né? Ser pai é muito mais do que só a paternidade em si, né? É impressionante. E você estudou o que? Você fala um pouco da sua juventude, porque essa sua ligação com seus filhos, de família, isso vem dos seus pais, né? Acho que vem. Ou não, Você é né? filho único, não? Não, eu tenho 3, eu sou irmão mais velho, tenho 2 irmãos. Eu sou, então, de uma família de 3 filhos. Eu tive uma família um pouco disfuncional, assim. É interessante isso, porque ela não é uma família muito organizada. Meu pai sofreu com alcoolismo durante até os meus 12, 13 anos de idade. E aí isso causou muita ruptura Ele faleceu? familiar. Não. Ele se recuperou, sei lá, quando eu tive meus 18, 16 anos, ele conseguiu vencer o vício do alcoolismo. Mas isso causou muito... Minha mãe também venceu o vício do alcoolismo. Isso causou muito problema do ponto de vista emocional familiar, né? Porque você não vem numa estrutura muito organizada da que você vê que é o padrão perfeito de família. Até é interessante isso que você falou, porque muitas pessoas que me veem de um pai tão dedicado, e eu sempre quis muito ser pai, acham que eu vim de uma família muito funcional, mas foi pelo contrário. Tem uma frase de Adler. Adler é um psicólogo que concorria um pouco com Freud. Freud, ele tem uma tendência... Fala devagar, como ele chama? Adler. Adler. Tá. É um psicólogo, ele tem a teoria adleriana. Freud, ele tem uma tese de que ele fala que os fatos passados definem o seu futuro. Tese de Freud. Aquilo que te aconteceu no passado vai definir o seu futuro. Adler, ele contrapõe isso. Ele fala assim, não. Fatos passados só definem o seu futuro se você quiser. O que ele diz, ele tem um conceito que chama teleologia.
não é teologia, é teleologia. Ele fala assim: o propósito que você dá ao fato que te aconteceu define o seu futuro. O propósito que você dá ao fato do que te aconteceu define o seu futuro. Então, quando eu olho para o meu passado, eu vejo que, de alguma forma, eu dei um propósito muito especial às coisas que me aconteceram. Porque eu nunca me vi vítima de uma história triste. Tanto é que eu tô falando isso pra você e normalmente eu nem abro isso assim. Porque eu não acho que essa jornada do herói, nossa, você veio de uma família assim e você foi e venceu. Eu não acredito nisso, assim, porque cada um vive seus dramas. Mas eu acredito que isso foi importante pra você. Sim, porque eu soube, de alguma forma, dar um propósito diferente para isso. Então eu vejo isso, eu tenho orgulho da minha história. Eu tenho orgulho de ter vivido o que eu vivi. Eu tenho orgulho de ter nascido na família que eu vivi. Tem um fato interessante. Então, imagina então, você viveu isso também? Então, um pai alcoólatra, muito agressivo, até meus 12 anos, vendo muita agressividade em casa e tal. Você apanhava do seu pai? Algumas vezes, assim, mas a minha mãe sofria mais com ele. Então era pior para mim como filho ver a minha mãe sofrendo agressões verbais e físicas do que até eu mesmo. Eu já tive cenas dele fazer coisas do tipo fazer uma roleta russa, coloca uma bala no revólver, gira ela e aponta para mim e dá 2 picos, brincando bêbado assim. Você tá brincando? Mas tem uma coisa... Mas por que ele tinha essa arma? Sei lá, nem sei, eu era uma criança na época, tem lembranças que eu tenho. E eu buscava ele em bares, né? Então ele ficava bêbado, eu lembro disso, de buscar ele em bar, bêbado, pra levar ele de volta pra casa, enfim. Mas tem um lance curioso nessa história toda, que quando acontecia essas coisas, o meu pai, ele tinha uma coisa de profetizar. Ele tava bêbado, num bar, eu chegava no bar, ele olhava pra mim e falava assim, na frente do bar, gritava, falava, chegou o meu filho, esse vai ser presidente da república um dia. Chegou o menino mais lindo que existe. De alguma forma, no meio daquele deserto, no meio daquela dor, no meio daquele lugar que não tinha amor, que não tinha nada, ele conseguia lançar algumas palavras que eu acredito que chegaram dentro de mim, assim. E que me fizeram acreditar naquilo que poderia parecer impossível na época. E mesmo dito por um bêbado. Mesmo dito numa situação que nem ele sabia o que estava dizendo. Porque aquelas coisas ele só dizia quando ele estava no extremo do alcoolismo. Ele não me dizia essas coisas. Ele era mais fechado, mais frio, muito duro, rígido. Quando ele estava bêbado, ele falava que eu ia ser um grande empresário, que o mundo ia me celebrar, que eu escreveria livros, que eu seria um palestrante renomado. E muitas das coisas que ele falou se confirmaram. Verdade. Eu já escrevi 3 livros, hoje eu estou aí entre um dos palestrantes bem requisitados no Brasil hoje. Então, quando eu olho para isso, eu vejo que, de alguma forma, no meio desse deserto, Deus, ou aquilo que cada um crê, teve um propósito muito forte de traduzir isso dentro de mim com uma outra roupagem. Então, quando eu tinha uns 23, 24 anos, eu lembro que eu estava voltando de uma viagem de carro e eu senti dentro de mim que eu precisava agradecer os meus pais. E para muita gente que me conhece da história, parece meio antagônico. Eu agradecer o quê? Porque a minha mãe acabou sendo muito ausente por conta dessa dificuldade que ela viveu, óbvio. Né? Então, emocionalmente, ela foi muito ausente. E meu pai, no alcoolismo, ele não tinha muito o que entregar. Sim. E eu lembro de ter reunido os dois e ter falado para eles o quanto orgulho que eu tinha deles e lembrá-los de coisas que eles faziam de bom que tem em mim. Então, dou um exemplo. Eu sou muito de falar para os meus filhos que eles são maravilhosos. Eu boto eles para dormir, eu conto história para os meus filhos todos antes de dormir. Eu tô viajando hoje, à noite minha esposa me liga no vídeo call, eu conto história para eles antes deles dormirem e digo para eles: vocês são lindos, vocês são maravilhosos, vocês são os melhores. Vocês são os melhores presentes que o papai podia ter. E aí eu contei isso pro meu pai. E meu pai morreu de chorar. Porque ele nem lembrava. Então, no meio de tudo aquilo, do nada que ele achava que estava me entregando, ele estava me entregando um pouco do tudo. Que era um detalhe que ele fazia, me fez, talvez, me tornar um pai ainda melhor para os meus filhos. E a minha mãe, mesmo ausente, ela tinha algumas características que eu trago em mim hoje. Então, quando eu fui agradecer, eles morreram de chorar. Porque na cabeça deles, eles não eram alvos de gratidão por tudo que a gente já viveu. Entendeu? E aí, o que eu acredito? Eu acredito muito que quando você tem essa autorresponsabilidade de entender isso... Você combinou tudo isso, gente? Não é possível você contar essa história agora. É incrível. E quando você tem isso, sabe, de você liberar isso, eu acredito que você libera isso pro universo de uma maneira muito poderosa, assim, sabe? Eu acho que eu tenho uma relação muito saudável com os meus filhos por ter bem resolvido essa minha história. Resolveu. Eu não tenho dúvida. Porque às vezes o que a gente mais vê
É o contrário. Não tem aquela frase? Ah, a pessoa dá o que ela tem. A pessoa dá o que ela recebe. Não é? Se foi violência, então ele também vai ser um pai violento e assim por diante. Exatamente. E eu acho que Você transformou o veneno em remédio. Exatamente. E é mais do que isso, sabe que as minhas palestras, o que eu faço, então, apesar de ter uma vida executiva, vendi uma empresa de tecnologia, vendi uma empresa de eventos que eu tinha, de ter um trabalho executivo, as minhas palestras, elas são todas focadas em família, a maioria. Eu falo assim, em terra de robô, quem tem coração é rei. Talvez seja uma das palestras que eu mais tenha feito nos últimos 5 anos. Então, em terra de robô, quem tem coração é rei. A minha palestra inteira é sobre o resgate da humanidade. O que está acontecendo hoje? Olha que poderoso que eu vou te falar. O mundo hoje está vivendo cada vez mais uma divisão, uma facção, cada vez mais cada um vivendo sua própria bolha. Todo mundo está preocupado com o seu próprio... E tem um movimento do algoritmo que induz as pessoas a isso. E isso é comprovadamente, cientificamente, provado. Provado. Porque o que é o algoritmo? Ele usa o conceito do viés da confirmação. Então, se você pega no Facebook uma imagem lá, um acidente de carro, e você fica 5 segundos olhando aquele acidente de carro, nos próximos 10 dias, quando você abrir o Facebook, vai ter um vídeo de acidente de carro. Porque ele entende que aquilo ali é uma pré-tese que existe dentro de você, que confirma um gosto pessoal seu, e ele precisa reforçar isso para que você se mantenha conectado. Então, se você ouvir pagode no Spotify durante 1 ano, o Spotify só vai te sugerir pagode. O TikTok é assim. Então, todos os algoritmos são, o Instagram, o YouTube, todos usam esse mecanismo. O que acontece com isso? Você tira o contraditório. Então, a gente falou um pouco da nossa história aqui, você falou um pouquinho e eu contei um pouco mais. Mas tudo que a gente viveu foi lidar com o contraditório, divergente, aquilo que era antagônico, entendeu? A gente não estava numa bolha. Lidar com pais alcoólatras que viviam no alcoolismo nos fez nos deparar com realidades muito diferentes e antagônicas. Não era um ambiente confortável, onde só nos era oferecido aquilo que confortava. Então, meu pai, ele bebia e ele gostava de ouvir música clássica. Eu odiava música clássica, mas eu era obrigado a ouvir, porque só tinha uma vitrola em casa, ele colocava e eu tinha que ouvir. O meu pai amava carnaval. Ele me colocava na frente, só tinha uma TV em casa, eu tinha que ver o carnaval. Então, hoje, os nossos filhos e o adulto, ele tem essa condição de viver na sua bolha. Só que a gente não está percebendo isso. O que acontece quando você vive nessa bolha? Você começa a dinamitar todas as pontes do contraditório. Então, não preciso nem dizer do ponto de vista político, que já virou o Brasil, mas do ponto de vista de todas as outras esferas. Não é só da ideologia política de A, B, direita ou esquerda que a gente está vivendo cada vez mais. A gente está vivendo essa facção, essa tribalização dentro de casa. E o que eu acredito? Por que eu estou te dizendo isso? Eu acredito que se a gente não reconstruir as pontes dentro, a gente não vai construir ponte lá fora. O hater hoje, que tem muito hater na internet, que fica aí, que usou isso como espaço dele verbalizar as coisas que ele acredita, esse hater é alguém que destruiu as pontes dentro. Eu tenho muita convicção disso. O hater de hoje, ele destruiu as pontes dentro. O que eu tô querendo falar? Esse hater que tá vomitando coisas na internet, dando sua opinião, que perdeu a capacidade de perguntar, vive um processo de indigência cognitiva, se você olhar a estrutura dele, ele é desconectado do seu próprio pai, ele é desconectado dos seus filhos, ele é desconectado da sua família. É gente que não tem mais esposa, marido, que perdeu tudo. Ele dinamitou as pontes dentro. O hater que tá destruindo pontes lá fora é o cara que é um pedido de amor. O hater é um pedido de amor. As pessoas tratam como sociopatas. Eu entendo pessoas que estão gritando para serem amadas, porque elas destruíram as pontes que elas tinham dentro de casa. Então, como a gente começou falando desse assunto de família, eu acredito muito que se a gente não reconstruir as pontes dentro, a gente não está preparado para viver o mundo lá fora. A gente precisa reconstruir as pontes dentro. A gente precisa ter mais intimidade com os nossos filhos. Eu apoiei um projeto agora que chama Empoderamento de Adolescente, maravilhoso. Ajudei a reposicionar esse projeto aí o ano passado. O Brasil está entre os principais países em índice de suicídio de adolescentes. Quando você vai ouvir o áudio dos adolescentes, áudios que ele grava antes de executar o ato do suicídio, quando você vai ouvir isso, você vê que eles são famílias funcionais. Pais e mães que dizem pro filho todo dia eu te amo, que leva pra escola, que pega na escola, Mas é assustador que chama isso. pra jantar, só que não tem intimidade. O filho tá vivendo um drama interior. E por que isso acontece? Porque a gente está perdendo a capacidade de ir no contraditório. Vou te dar um exemplo. Eu tenho um filho mais velho que tem 14 anos. Eu descobri agora, recentemente, há uns 3 meses, que ele ouve trap.
Eu nunca tinha ouvido isso. Também não sei o que é. Trap é um estilo musical, mistura de rap com não sei o quê. Aí eu fui no Spotify dele, peguei as músicas, peguei as bandas, coloquei na minha e comecei a ouvir. No primeiro dia, confesso que eu fiquei Estarrecido. 10 dias ouvindo, eu fiquei 10 dias ouvindo, sem falar com ele. Você ficou estarrecido em que sentido? Porque A linguagem, a letra, a fala, como tudo que a gente vê hoje. Tá. Né? Como Agressivo, você vai ver hoje tal. a música de forma geral, essa música que faz sucesso de TikTok, Sim. é muito horroroso, assim, do ponto de vista da entrega, do vocabulário, daquilo. E aí eu comecei a ouvir, sem falar com ele. Primeiro dia eu falei com ele, falei, filho, eu vou ouvir. 10 dias eu fiquei ouvindo. 10 dias. 10 dias, todo dia eu ouvia 10, 15 minutos. Em 10 dias eu comecei a ouvir um pouco de beleza. Aí você fala, mas você viu beleza no trap? Eu comecei a olhar por outra ótica e eu vou te explicar. Eu preciso construir pontes com o meu filho. Porque se eu seguir a mesma regra que o algoritmo segue... Então você não chamou a atenção dele. Não. Eu ouvi junto com ele. E eu propus uma coisa pra ele. Eu falei, papai vai ter um evento que vai acontecer esse ano. Eu quero ver se eu junto o trap com o Caetano Veloso num show. E eu quero fazer um entre mundos entre eles. Do mesmo jeito que o papai tá observando, ouvindo e tentando encontrar a beleza que existe numa música como essa, eu quero que você também encontre beleza em algumas outras músicas. O que você acha da gente fazer isso? A gente precisa, urgente, a construir pontes. Se a gente não construir essas pontes, você não constrói a cumplicidade necessária para você aprender com o contraditório. E sabe onde está o contraditório? Dentro de casa. O contraditório está dentro de casa. O contraditório não é lá fora, alguém que não... Hoje a gente tem uma tendência, a gente só quer sentar nas mesmas mesas e fazer churrasco, jantares e tal, com as pessoas que pensam igual a gente, que confiam. Hoje você vai contratar alguém para sua empresa, para o seu negócio. Você vai contratar para te ajudar aqui. Quando você acha alguém que você fica, é essa pessoa, fala, eu tenho que contratar ela, você avisa o seu time, fala, gente, achei a pessoa. Provavelmente ela é muito parecida com você. Porque se ela fosse diferente, você não ia ficar tão empolgado. Há um movimento silencioso acontecendo dentro da gente, onde a gente está procurando cada vez mais se cercar de pessoas que confirmam as teses existentes dentro de nós. Está desconfortável você lidar com o diferente. Você é um cara diferente porque você transita com várias pessoas, de várias origens, de vários status, de várias condições. Eu aprendo. E aí você todo dia. aprende nesse contraditório. Aliás, o próprio podcast é isso, né? Você está ouvindo e às vezes tem opiniões aqui que a princípio você não concorda, mas você se dá o direito de ouvir, de questionar, de perguntar, de tentar entender pela ótica dele. Não é? Hoje, a gente começou hoje numa conversa aqui, você foi para o Japão e você é budista. Sou. E você foi lá para poder explorar cada vez mais isso. Eu fico curioso em explorar um pouco mais o que você explorou na perspectiva do budismo. Não sendo budista, eu sou um cristão. Mas eu acho maravilhoso quando a gente se abre para essas perguntas e para o mundo do outro. Verdade. E aí só que a gente precisa reconstruir isso dentro, sabe? Então eu tô só falando tudo isso para dizer assim, o quanto que olhar para a família, olhar para os meus filhos também me ajuda profissionalmente no sentido de entender e de buscar meios, através das minhas palestras, através dos meus conteúdos, através do meu posicionamento, que contribuam para que as pessoas voltem um pouco para reconstruir suas pontes internas. Porque se você reconstruir suas pontes internas, você vai estar muito mais preparado para construir qualquer ponte no mundo lá fora. Você falou uma palavra que eu nunca tinha pensado, que é essa intimidade com nossos filhos. Essa cumplicidade. É muito diferente de companheirismo, de apoio, de palavras de incentivo. É justamente poder enxergar o belo numa música que não faz parte do meu dia a dia, né? E eu imagino o quanto que você é flexível, então. Eu tô trabalhando cada vez mais nisso, né? Eu vou dar um outro exemplo. A minha esposa ama sertanejo. E é uma crise isso em casa. Porque eu tenho uma tese de que se você ouve muito sertanejo, eu acredito muito na questão da neuroplasticidade. Que tudo que você é exposto demais, você começa a acreditar que aquilo é real. Então eu acho que se eu ouvisse muita música sertaneja, eu viraria um corno assumido. Desculpa. Eu viraria tipo assim, eu sou um corno. Porque no 80% das músicas é sobre isso. Né? Então, quando eu conheci a minha esposa, a família toda dela... Desculpa. A família toda dela sempre foi muito fã. Então, quando eu namorava com ela, eu já sabia disso.
E eu nunca fui fã, eu nunca ouvi, nunca... Como chama sua mulher? Érica. A Érica. E aí, quando... Então, tem um evento que acontece lá em Londrina todo ano, que é Festival Agropecuário, que tem os shows sertanejos. E todo ano ela quer ir. E todo ano eu vou como um boi vai pro matadouro. Eu vou... Nossa, Eu você tenho vai fa- tipo forçado. fazer companhia pra ela, porque... Aí, o ano passado, e eu tenho falado muito nisso nos últimos 2 anos, assim, nada mais ilumina o futuro do que pontes sendo queimadas atrás de você. Quais são as pontes que eu preciso queimar? Quais são as convicções que eu fico exagerando? Eu não gosto disso. Por que que eu não gosto? E aí, o ano passado, quando ela falou, vai ter... e ela sabe que é um pouco de sofrimento pra mim. Ela vai ter a exposição, vai ter os shows sertanejos, a gente precisa comprar o camarote e tal. Aí eu, meu Deus, tomara que ela escolha um show só e tal. Ela foi escolher 2. Ela escolheu 2. E aí, esse ano, eu tomei uma decisão. Eu peguei uma dupla lá, que chama Jorge e Matheus, todo mundo deve conhecer. Baixei no meu Spotify, sem ela saber. Um mês antes, eu fiquei ouvindo eles. E fiz um compromisso comigo que eu ia decorar pelo menos 5 músicas deles. Nossa. E que naquele ano, quando eu fosse no show, eu ia levantar a mão como se fizesse parte do fã-clube. E eu ia cantar em alto e brado som as músicas deles. Não, você tá de gozação. Verdade. É verdade? Verdade. Aí fui nesse show. Isso é um esforço de amor. Tô lá, e ela achando que eu tava aí, eu indo, né? Ela falou, meu Deus, mais um sacrifício do meu marido por mim e tal. Quando chega no show, eu tive sorte, as primeiras 5 músicas era que eu decorei. Eu parecia um fã-clube cantando alto, gritando a música e Ela tal. não te olhou assim? Ela olhou com um sentimento do tipo, sai desse corpo que ele não te pertence. Ela falou, meu marido tá possuído. Não é ele aqui. Depois eu expliquei pra ela que eu fiz isso como um gesto de amor. Mas eu fiz isso como um gesto de amor, mas eu fiz isso também como um gesto de provar pra mim que tá tudo bem lidar com o contraditório. Que tá tudo bem lidar com as coisas que são diferentes de mim. Que tá tudo bem aprender com as coisas que eu imagino, que teoricamente a gente abomina. Porque se olha, porque eu fazer isso não quer dizer que eu viria um cantor sertanejo, que agora eu só tô ouvindo Spotify. Mas, Flávio, de com onde vem isso? Esse seu esforço, dedicação de realmente tá tudo bem, vamos juntos, e aí tá tudo jóia. Como que é isso? Então, eu acho que Dentro de você. essa mudança... Qual que é o gatilho disso? Eu acho que é espiritual, do ponto de vista como que eu posso ser um ser humano melhor para entregar mais para os meus filhos, como que eu posso... eu teve alguns movimentos eu sempre fui muito conectado com aquilo que eu acredito, certo? Então, os meus princípios e os valores. Eu lembro que um grande banco me chamou para palestrar uma vez e era o maior cachê que eu já tinha recebido na vida. Esse banco tá entre os 3 maiores bancos do Brasil. O fundador do banco viu uma palestra minha, ficou emocionado e pediu para que eu fizesse o encerramento de uma convenção deles, a principal convenção. Só que quando ele me levou o meu nome, ninguém me conhecia lá no banco. Raras as pessoas. E todo mundo falou assim, mas o que é isso? Quem é esse cara? E aí pediram um release da minha palestra. Na palestra eu falava sobre propósito, eu falava sobre lidar com os diferentes. E aí me chamaram para uma reunião para debater o release da minha palestra. E quando eu cheguei nessa sala, tinha uns 12 executivos de terno e gravata, cada um de uma área, da área de consignados, da área de financiamento e tal. É um bancão vermelho. Posso falar o nome? Não. Aí tava lá sentado na mesa. Quando eu chego, todo mundo me olhando sério, sisudos. E quando eu vejo na mesa o release da minha palestra cheio de observações. De riscos, E aí eu sento, ele fala, olha, já vamos encurtar a reunião. O ano passado quem falou foi o Cortella, o ano retrasado quem falou foi o Bernardinho. A gente não sabe quem é Flávio Tavares. E há um certo desconforto, já sendo sincero com vocês aqui, de tipo, quem é esse Flávio Tavares? Por que tá vindo top-down esse nome? E quando a gente viu o seu Nossa, release... eles foram deselegantes. Foram, muito deselegantes. E quando quando a gente viu o release, piorou tudo, eles falaram. Porque esse ano é o ano da gente bater meta de consignado, esse ano é meta da gente... E quando a gente viu o seu release, a gente pensou, o que esse cara vai falar de propósito? Deselegante. Ficar falando de como construir legado, como conectar de novo o humano que existe dentro de você. A gente quer outros objetivos. Só que olha que interessante na minha resposta. Eu disse o seguinte para eles, falei, olha, eu entendo o posicionamento de vocês porque vocês são tão travestidos de uma figura que nem são vocês, né? Vocês são travestidos de um banco. E vocês se acham, pelo cachê que vocês estão me pagando, que vocês têm o direito, e talvez já deve ter acontecido muitas vezes, de você trazer alguém aqui que essa pessoa se adequa
aos valores e princípios que vocês pregam. Mas no meu caso, não. No meu caso, não tem dinheiro nenhum que vocês coloquem na mesa que eu vou abrir mão de uma vírgula dessas coisas pelas quais eu escrevi aqui, porque eu não estou aqui como um profissional da palestra. Palestra, para mim, é um sacerdócio. Palestra é algo que eu estou vindo aqui para gerar valor a partir das coisas que eu vivi e das coisas que eu acredito. Se isso não faz sentido para vocês, é desnecessária a própria reunião. Agora, deixa eu falar uma coisa para vocês. 2 semanas antes de acontecer essa reunião no banco, eu estava num aterro, que é um gramadão grande que tem com meu filho, brincando, um dos meus filhos, e um tiozinho estava vendendo picolé num domingo, 11 horas da manhã. Um senhorzinho de uns 80 anos. Comprando picolé do senhor, ficamos conversando um pouquinho com ele. Eu viro pro meu filho e falo, filho, vamos dar R$50 para ele não ter que ficar vendendo picolé hoje o dia todo? Aí meu filho, vamos, eu peguei uma nota de R$50 e dei pra esse tiozinho. Quando eu dei, o tiozinho joelhou e começou a chorar. Isso 2 semanas antes da reunião com o banco. Aí quando ele começa a chorar, fui entender a história dele. Falei, por que você tá chorando? Ele falou, porque minha esposa tá em casa, ela não consegue andar. O meu neto pegou um crédito consignado naquele banco. Já refinanciei 4 vezes. A minha aposentadoria, que era R$1.800, eu recebo R$400. E eu não tenho dinheiro para levar comida pro almoço na minha esposa. E eu vendo picolé para tentar fazer o dinheiro para poder levar comida para casa. E eu tinha dado R$50 para ele. E por coincidência, 2 semanas depois, eu tô sentado com os responsáveis por essa área de consignado, que estão preocupados em criar cada vez mais riqueza e estão se lixando para esse tiozinho de 80 anos, que tá sendo enganado pelo neto, que vai lá e pega o empréstimo no nome dele. Então o que eu disse para eles, eu falei assim, sabe o que me orgulha? O que me orgulha é que se tivesse uma câmera agora filmando a gente nessa reunião, os meus filhos estariam em casa aplaudindo a posição do pai dele, dizendo que não tem valor nenhum que negocie para eu poder sair daqui. Enquanto os filhos de vocês teriam vergonha de vocês, vergonha do posicionamento de vocês, vergonha das coisas que vocês dizem que vocês acreditam, do tratamento que vocês estão dispensando para mim como um convidado de vocês. Agora deixa eu falar um negócio, eu não vou palestrar aqui, eu abro mão do cachê, vocês podem rasgar o meu contrato, eu vou voltar para casa, vou sentar no chão com os meus filhos e vou ter uma história linda para contar para eles, que o pai dele não está à venda, que o pai dele acredita nos valores e aquilo que eu ensino em casa é a verdade que eu vou ensinar aqui fora. Se isso não faz sentido para vocês, não tem problema nenhum. Sabe o que me anima? Eu falei para eles que os filhos de vocês estão sendo criados por uma outra sociedade, com uma outra visão de mundo. E os filhos de vocês vão criar bancos mais sustentáveis, que vão ajudar esse tiozinho que tinha 80 anos e ficou de joelho chorando, a ter uma vida mais digna, para não ter que passar por isso, porque vai ter mecanismos que protejam um senhorzinho como esse, que dedicou a vida inteira dele contribuindo com o Brasil. Quando ele aposenta, ele fica refém de um banco como vocês, que não cria mecanismo nenhum e que só está preocupado em gerar cada vez mais receita. Veja, eu sei que esse podcast está sendo visto por muita gente importante, empresários, executivos, e muita gente me ouve e fala assim, é fácil falar, vai para a labuta. Eu vendi uma empresa de tecnologia que eu tinha, a gente começou com... Peraí, desculpa. O que eles falaram? Eles me expulsaram. Eles pediram para levantar e falar, a reunião acabou, ficaram nervosos, né? Irritados comigo, já estavam irritados. Depois de eu dizer tudo isso, pediram para eu sair e ainda pediram para um segurança me acompanhar até a saída, como um ato de me envergonhar, de me humilhar. E eu, tudo bem. Depois o fundador do banco me escreveu uma carta, quis jantar comigo, me pediu 1000 desculpas e tal. E tá tudo bem. Porque ter essa história para contar para os meus filhos é a coisa de mais valor que eu posso deixar na vida deles. Sabe, se eu tivesse tudo bem, eu tivesse fechado a proposta de entrar esse dinheiro não mudaria a minha vida. Agora, ter essa história e poder contar para os meus filhos, e poder contar aqui para você... É verdade. É a coisa mais legal que eu possa ter. É mais que um troféu. Muito mais. Então, eu já tive algumas vezes, assim, e quando eu vejo os executivos de hoje preocupados em ganhar dinheiro, e tá tudo bem ganhar dinheiro, e tem que escalar os negócios, você tem que fazer as coisas acontecerem, mas a gente está chegando num momento do mundo que é preciso questionar o significado das coisas. Qual é o significado do que você está fazendo? Qual é o significado da sua existência? Qual é o significado? Significado não é nem propósito, porque propósito já ficou batido. É propósito, não é nem propósito, é significado. O que você faz hoje gera significado para você. O que você faz hoje orgulha os seus filhos. Última história que eu falo demais. Por que surgiu tudo isso? Quando meu primeiro filho nasceu, o Rick, ele tinha 1 mês de vida. Eu estou fazendo uma viagem de carro, Londrina-Curitiba. Estou voltando de Curitiba. Faço uma ultrapassagem proibida num caminhão que estava andando a 10 km por hora. Em faixa contínua, faço a ultrapassagem. Para mim estava seguro, mas quando eu faço a curva, tinha uma blitz, o policial me para. Quando eu abro minha carteira de habilitação, ele puxa a carteira de habilitação e uma nota de R$50.
que tava na minha carteira. Ele puxa. Ele puxa. Aí ele dobra a nota, coloca embaixo da carteira de habilitação, me dá uma dura, você viu? Eu peço desculpa, eu falo que o meu filho tá com 1 mês de vida, eu tava realmente querendo voltar logo para casa. Aí ele falou, tudo bem, e me autoriza a ir embora. Quando eu continuo, tava tocando uma música, eu queria lembrar essa música, eu nunca consigo lembrar dela, mas tava tocando uma música que era muito emocionante, no rádio, sei lá. E quando eu olho pelo retrovisor, eu vejo o bebê conforto do meu filho instalado no banco de trás do carro, do meu primeiro filho que tinha acabado de nascer. Na hora eu começo a chorar. E eu falo, o que que eu fiz? O que que eu fiz? Aí eu dou a volta, num retorno, volto na Blitz, buzino, chamo o policial vem até mim, eu tava com o olho vermelho ainda, eu falo, seu guarda, eu não sei se o senhor tem filho ou não. Ele tinha 2 filhos, um de 12 e um de 14 anos. Eu falei assim, eu tenho um filho que ele acabou de nascer, ele tem 1 mês de vida, o que o senhor fez foi errado. O que eu fiz foi errado. Eu preciso que o senhor me devolva os R$50 e o senhor aplique a multa, porque é isso que precisa ser feito. Porque se meu filho estivesse aqui atrás, me vendo, é esse exemplo que eu queria dar pra ele, não o que a gente acabou de fazer. Flávio, eu tô todo arrepiado. Mas deixa eu te contar, desde então, eu tenho um sentimento de que eu tô olhando o tempo inteiro pelo retrovisor e tô vendo os bebês confortos agora de 5 filhos me observando, entendeu? Quando eu tô numa situação onde que eu falo, será que é isso que eu devo fazer? E eu tô olhando o retrovisor pensando, se os meus filhos estivessem aqui, eu deveria fazer isso ou não? Se os meus filhos estivessem aqui, eles teriam orgulho ou não de mim? Então, eu tô contando tudo isso para dizer assim, a força que a família, minha família, os meus filhos exercem sobre a construção de quem eu sou é muito mais... É quase egoísta, assim. Entendeu? Eu sei que eu dou muito. Mas eu recebo tanto, Ricardo, eu recebo tanto de estar mais sensível, de olhar para os meus filhos, o que eles falam, do que a maneira que eles enxergam o mundo, da maneira que eles exploram os desafios deles, da maneira que eles imaginam as coisas, da maneira que eles pensam sobre tudo. Então, o que eu tô querendo falar é que parece um papo romântico, mas quando você volta para dentro, eu vou lembrando de história e vou emendando. É a última agora, que fecha essa história da casa. Tô num posto de gasolina, um senhor, um mendigo vem me pedir dinheiro, comida. Mas é um mendigo, assim, que... Tipo, daquele que fazia, sei lá, 3 meses que não tomava banho. Mas fedia de um jeito assustador. E eu fiquei já muito irritado, porque ele chegou muito perto de mim. Eu falei, cara, não tem dinheiro, tem dinheiro. E quando eu fui pagar o combustível, fiquei constrangido, peguei 2 salgados e fui levar pra ele. Quando eu fui levar os 2 salgados pra ele, ele ficou emocionado, porque eu dei ele pra ele me pediu um abraço. Aí eu falei, meu Deus. Pensei, não. Aí eu briguei com ele. Falei, que abraço? Tá louco, cara. Tá, eu entreguei os salgados e entrei. Quando eu entro dentro do carro, eu me sinto mal. Por não ter dado um abraço pra ele. Negar um abraço. Mas não tinha, era assim, não tinha como. Se eu desse um abraço nele, eu ia ficar, sei lá, 15 dias tendo que passar por um processo de... Mas você não é uma pessoa normal, não é possível. Aí eu voltei lá e quis entender a história. Revoltado. Eu não tava bonzinho, entende? Eu não tava bonzinho. Voltei lá e falei assim, como é que você foi parar nesse lugar? Como é que você, um ser humano, chega num estado desse? E é engraçado que o meu filho mais velho sempre teve essa dor. Quando ele vê alguém na rua, ele sofre, meu filho mais velho. Você foi questionar o mendigo. E aí ele virou pra mim e falou assim, 2 anos atrás, eu era motorista de ônibus, 2 anos atrás eu fui pra casa e encontrei a minha mulher com outro homem, fui mais cedo, era voltar às 7 horas da noite, acabou meu trabalho mais cedo, voltei às 5 horas da tarde, e ela tava com outro homem no nosso quarto, saí de casa, tinha 2 filhos, ele falou no passado, como se ele não tivesse mais, tinha 2 filhos, e nunca mais voltei pra casa. Quando ele contou essa história, eu falei, não é possível, não é possível. Não é possível que você tá 2 anos morando na rua, você trabalhava num motorista de um ônibus, você viu a sua esposa com outro homem, fugiu de casa e nunca mais voltou. Ele falou, nunca mais. Eu falei, você vai entrar no meu... Era 9 horas da noite, um dia frio. Devia estar, sei lá, uns 5 graus, que é muito frio pra mim, onde eu moro. Eu falei... Não, é frio. Entra no carro que eu vou te levar pra sua casa agora. Agora. Você vai voltar pra sua casa agora. Aí ele falou, não. Puxei ele pelo braço, coloquei ele dentro do meu carro. E eu falei, você me fala onde você vai morar, onde era a sua casa. Eu sou mulher, se eu vou te levar pra lá agora. Eu sei que o caminho demoraria uns 15 minutos pra eu chegar lá, ficou uns 40 minutos, porque ele não falava, eu cutucava ele falava, fala, eu bravo. Eu não tô dizendo isso porque, parece que eu era o bom samaritano. Tudo bem que eu fiz um ato muito relevante, mas era uma certa revolta interna por ter negado o abraço pra ele. Tudo isso aconteceu, uma revolta por eu ter negado o abraço dele. E aí chegamos numa rua escura. Quando a gente tá andando nessa rua, ele começa a chorar. Entendi que ali era a rua da casa dele. Aí a gente vê uns meninos brincando de bola. Eu abro o vidro do carro do lado dele
Chegam, eu chamo os moleques e falo, ei, você sabe onde é a casa do João, que era motorista da empresa de ônibus e tal? Um menino fala, é o meu pai. Aí eu chamo ele, quando ele chama, ele reconhece o pai. O abraço que eu não dei, o filho pula na janela e puxa o pai chorando pra perto. Papai, papai, papai. Eu abro a porta do carro, esse cara cai no chão de joelho. Eu abro, ele cai no chão. O outro filho tava lá. Os dois filhos se grudam e começam a beijar e abraçar o pai que eles não viam há 2 anos. E que fedia assustadoramente. Eu fecho a porta do carro, pergunto pros outros meninos onde é a casa deles. Ele aponta a casa, eu vou lá no carro, bato palma, sai a senhora lá, a mulher dele, a ex-mulher dele, sei lá, dou uma dura nela. Falo, olha, é o seguinte, o João tá ali, seu ex-marido, o marido, sei lá o que foi, ele te pegou aí traindo com outro cara, eu não sei o que você vai fazer, mas você vai me prometer um negócio agora, você vai botar esse cara pra dentro, você vai dar banho nele, você vai resgatar a dignidade dele, depois vocês decidem o que vocês vão fazer enquanto família. A mulher começou a chorar, eu falei, só me promete isso. Ela balançou a cabeça, prometo, chorando. Entrei no meu carro e fui embora. Qual que é a lição que eu tiro? Essa é a lição mais profunda. Caramba. Eu nunca mais vi o João, eu não sei da história, eu não sei como é que ficou, eu nunca voltei lá. E se você me pedir pra voltar na casa, eu nem sei como eu volto. Mas quando eu voltei, eu comecei a chorar porque eu tinha uma casa pra voltar. Sabe que um das maiores dramas que a gente vive enquanto sociedade é que a gente não está precisando viver como um mendigo pra perder a casa. A gente perde a casa vivendo dentro dela. Voltar para casa é um estado de espírito. Voltar para casa é voltar para sua essência. Voltar para casa é resgatar as coisas pelas quais você acredita. Voltar para casa é você viver a plenitude das coisas pelas quais você nasceu para ser. Voltar para casa é você gerar significado, é você gerar legado, é você entender que a sua vida não é por acaso, que você tem que expressar para o mundo o melhor que você tem dentro de você, que foi, no mínimo, é isso que você tem que fazer enquanto você está nessa jornada da vida. E tem muita gente que perdeu o caminho de casa. Tem muita gente que perdeu o caminho de casa. Então, quando eu voltava num dia feio pra minha casa, eu fui chorando, pensando, obrigado porque eu sei o caminho da minha casa. Obrigado porque eu sei o caminho da minha casa. Quanta gente que sai e não quer voltar pra sua casa, né? E o quanto que a pandemia não ensinou isso, né? É verdade. De executivos que viviam mais fora do que dentro e que do nada tiveram que voltar pra casa. Tiveram que reaprender a olhar os filhos, a conviver com a esposa. Quantos divórcios não tiveram? Porque não sabiam mais conviver juntos. Já viviam tão desconectados. Então tem um projeto que a gente está lançando agora, chama Entre Mundos. O Entre Mundos é a reconexão dos universos improváveis. É uma missão, um projeto que a gente quer fazer. O Education, que é o que eu faço hoje, né, que é a conexão entre a propaganda e a educação, ele é um Entre Mundos. Mas eu quero muito explorar mais o Entre Mundos. Eu acho que não é só sobre você aprender mais com o seu filho, mas é você trazer o seu filho para o seu game, para o seu jogo. Eu ia te perguntar, como foi que você entrou nesse mundo da educação? Eu acho que, então, sempre foi muito vivo isso para mim. Eu desenvolvi projetos na área de tecnologia, fiz o evento Welcome Tomorrow, que era um evento grande. E quando eu vendi tudo em 2019 pro começo de 2020. Você ficou rico? Não. Não como eu, com 5 filhos, não como eu preciso. E aí o Walter Longo sempre foi um grande Cada amigo. um é uma business, né? É uma business class. É isso aí. Aí como eu e o Walter Longo, a gente sempre foi muito amigo, a gente sempre falou muito de desenvolver um projeto na área de educação. E a gente falou, e se a gente convocasse as empresas educarem? Que é o Education. Como é que a gente pode ensinar as empresas no mundo onde o Hotmart fatura 20 bilhões, com um monte de guruzinho de 20 anos que está ditando para o mundo regras que ele acha que devem funcionar na vida e que ele nunca viveu? E as marcas, que são incríveis, que criam projetos maravilhosos, que tem muito para ensinar? Por que a gente não ensina as marcas a ensinarem? Então, quando nasceu a Upper, ela nasceu no contraditório. Tipo assim, ó, as empresas olharem para um lugar onde ela não está olhando, conectar 2 áreas que são completamente distintas, educação e propaganda. Educação para propaganda é boring, chato. Propaganda para educação é enganação, é fake, você fica inventando mentiras. Juntar esses 2 mundos foi a nossa missão. E foi um Entre Mundos aqui. Então, quando a gente mergulhou nesse universo da educação, ajudando várias marcas e empresas a entenderem o quanto que você pode crescer, escalar, usando a educação e transformando a vida das pessoas de forma legítima, né? E fazer disso uma plataforma de advertising, de propaganda, de aproximação das pessoas, mudou muito o jogo, assim, pra gente. E aí trouxe esse olhar
que eu posso explorar cada vez mais o Entre Mundos. Cada vez mais conectar outras pontes. Então, o meu próximo passo agora é ensinar os pais a brincarem e os filhos a trabalharem. Esse é meu próximo passo. Eu quero muito que os seus filhos, que os filhos de quem está me ouvindo, ele viva a realidade do pai e que o pai aprenda a viver a realidade do filho. Não é tipo aprender a ser o melhor pai, com um monte de guru que ensina pai. Não tem nada a ver isso. Tem a ver com eu pegar o meu filho e ele viver um pouco o meu mundo e aprender no meu mundo. A gente está dentro de casa, com os filhos e tal, mas a gente compartilha pouco a nossa vida profissional. Até eu estava olhando a última capa da revista agora, de vocês. Da The President? E eu vi a foto do João Camargo. E lá dentro tá a foto dele, da família inteira trabalhando junto. Eu falei, é isso Entre Mundos. É isso Entre Mundos. Porque ele tá compartilhando, seja através da Esfera, das rádios, da CNN, tá todo mundo trabalhando junto, conectado no mesmo propósito. Sim. Então, eles não têm um mundo aqui, um mundo lá, só existe um mundo. O Entre Mundos é a conexão de tudo isso. E eu acho tão lindo isso, sabe? Quando você consegue chegar nesse lugar onde você cria esse ambiente de ponte, onde está todo mundo conectado. Então a gente deve lançar um evento esse ano onde a gente quer muito reconectar isso. Assim, um evento onde eu quero que os pais vá junto com os filhos. E aí vamos trocar experiências. O pai vai aprender sobre Lego, sobre Disney, vai aprender sobre Fortnite, vai aprender sobre trap. E o filho vai aprender sobre o mundo do pai. Vai aprender sobre músicas que ele nunca ouviu, ele vai aprender sobre inteligência artificial, sobre liderança, sobre empreendedorismo e tal. E a gente quer juntar esses dois universos e reconectar eles na linguagem deles. E cada um aberto a criar essa ponte. Nossa, que diferente, hein? Nossa, eu nunca tinha ouvido um projeto assim. E é legal porque é um projeto de família. Porque, olha só, fechar essa história. Eu contei esse projeto para minha esposa em agosto do ano passado. Minha esposa... Patenteia ele, hein, pra ninguém roubar. Aí minha esposa ficou animada, ela falou, nossa, que projeto maravilhoso. Então, depois que eu comecei a rodar, comecei a falar com a Disney, comecei a falar com o Lego, e todo mundo muito empolgado. E minha esposa nada. Nada, minha esposa. E aí, sei lá, em setembro, um mês depois, eu falo, amor, não tem jeito, eu vou soltar o projeto. Já tem umas 5 iniciativas pra fazer agora. Você não tá empolgada. Você ficou quando eu contei e agora você não tá empolgada. Ela vira pra mim e ela fala, eu não acho legítimo. Eu falei, você não acha legítimo? Por que você não acha legítimo? Ela falou, quantas palestras você fez esse ano? Aí eu fiz umas 30, 40. Ela falou, quantas vezes você levou um dos seus filhos para assistir você, para viajar com você e participar das suas palestras esse ano? E eu não tinha levado nenhuma vez, no ano inteiro. Ela falou, você não acha que para fazer o Entre Mundos você precisa viver ele primeiro aqui dentro de casa? Você não tem que levar os seus filhos mais pro seu mundo, para depois você ir lá fora e começar a falar disso? E olha que eu já te contei várias coisas aqui que eu tava no Entre Mundos. É o que eu ia falar do trap e tal. Tantas outras. É. Mas quando ela falou isso, deu um estalo. Eu fiz mais umas 10 palestras. Nas 10 palestras depois disso, meus filhos estavam junto comigo. Sentados na primeira fileira assistindo. Tanto é que agora, esse ano, eu tava falando com a agência de palestrante que toca, eu quero levar minha mãe pra... Eu quero assistir o seguinte, ó, toda palestra que eu for, eu vou levar um acompanhante. Normalmente, levar um acompanhante é um social media, um assessor. Não, eu vou levar algum familiar. Quero levar meu avô, quero levar minha mãe, quero levar um tio, eu quero levar meus filhos. Quem der, quem tiver na agenda. Eu vou falar, gente, ó, tem uma palestra lá em Porto Alegre. Quem pode? Minha mãe pode, então vamos junto. Porque o Entre Mundos é sobre isso. O Entre Mundos não é sobre fazer reuniões familiares, a gente comer churrasco todo mundo e a gente ficar falando amenidades. O Entre Mundos é eu levar de fato eles pro meu mundo. As pessoas que são mais importantes na minha vida. Então, o que eu quero fazer é provocar cada vez mais executivos, empresários, a entenderem que quanto mais eles olharem para isso, mais colaboradores produtivos eles vão ter. Porque o que importa não é o melhor colaborador. O que importa é um ser humano melhor. E nada mais é importante para os dias atuais do que você valorizar aquilo que as pessoas mais amam. E se o mundo acabasse hoje, para a grande maioria das pessoas que estão aqui ou quem está ouvindo a gente, e você tivesse mais um dia de vida, você não ia estar preocupado com a planilha, você não ia estar preocupado com o resultado financeiro, você ia estar preocupado em estar perto das pessoas que você mais ama. E quando você ajuda a reconstruir essas pontes, muda o game. Você está formando seres humanos melhores. E eu falo isso, cara, porque é isso. Eu estou aprendendo isso diariamente em casa. Sensacional. Putz, meu. É um podcast que... Nossa Senhora. E eu falei pra não ter pausa, eu falei, vamos deixar aí no flow, né? No flow. Pra não ir na pauta. A gente tá quase chegando no final, mas eu queria
fazer uma pergunta para você. Sua visão sobre o marketing digital. Eu sempre fui muito crítico do marketing digital do ponto de vista do que está acontecendo. Assim, eu sempre vi ele quase como uma religião. Porque antigamente a igreja católica, lá, antigamente, ela cobrava um dinheirinho para você poder herdar o reino dos céus, né? Você tinha indulgência, você pagava. Hoje, o marketing digital, essa nova igreja é o Pablo Marçal, né? Essa nova igreja é esses coachings que se autodenominam os salvadores e que tem a resposta para todos os problemas e dilemas da vida. Só que ao invés de dar o dízimo, você paga o curso dele. Você troca isso. Sempre fui muito crítico nesse movimento dos gurus. Aí, olha o contraditório. 4 meses atrás, um amigo meu me questiona, fala: você não acha que é um certo exagero você ser tão posicionado contra? Tem tanta coisa boa acontecendo no marketing digital. E aí deu um estalo que eu falei, realmente, eu não preciso ser tão incisivo. O marketing digital, olhando pelo aspecto positivo, ele trouxe um poder, e que eu uso isso, e que tanta gente usa, de você... E esse podcast agora, que você não tem noção aonde ele chega, você não tem noção do que pode acontecer, que as pessoas que estão ouvindo. E tudo isso graças ao digital, influenciado pela maneira de se fazer marketing nesse digital. Então, as pessoas que fazem, aí é o outro entre mundos. Eu acho que cada vez mais as empresas deveriam estar buscando nesse marketing digital do Hotmart profissionais para ajudarem os negócios a entenderem melhor esse mecanismo, sabe? Eu acho que os movimentos mais relevantes que vão nascer daqui para frente, movimentos mesmo, que são movimentos que impactam a vida das pessoas, seja para negócios ou para causas, não tem como acontecer sem o marketing digital envolvido, assim. Então, acho que eu tenho vivido um tempo eu já sou muito amigo desses gurus todos, assim, da internet, mas hoje eu tenho me aproximado mais dos profissionais dos profissionais de backstage, assim, de back-office. Aquelas pessoas que estão por trás, como é que as pessoas usam tráfego, como é que é o copy que fica elaborando os gatilhos para poder convencer as pessoas. Eu tô tendo uma boa dose de humildade, assim, de coisas que eu critiquei muito, de tentar entender a ótica daquilo, entender como é que se pode produzir valor, seja para empresas, para negócios, para movimentos, através disso, assim, né? Até porque como eu trabalho hoje com educação, e a gente sempre fugiu desse mantra de promessas de vida feliz, vida plena, riqueza. Sim. Só que o que vem de hoje é isso, né? Tem um movimento que a propaganda, ela sempre foi aspiracional. Você lembra do propaganda da Marlboro? Era o cowboy andando, Doriana era o Happy Day, cantava. Então você tinha uma aspiração de ter uma família feliz que cantasse o Happy Day de manhã. Sim. Há uns 10 anos atrás, alguém chegou à conclusão, um publicitário, começou com a Dove, dizia assim, tá errado, a gente não pode ser aspiracional, a gente tem que ser identitário. O que é identitário? A gente precisa mostrar a vida como ela é. Então hoje mostra a propaganda de margarina, não é cantando Happy Day, já é o pai acordando atrasado, passa o pão, já leva a filha pro carro na escola, não tem mais... não é mais aspiracional. A realidade, né? A realidade. Aí você pega as mulheres andando cheia de celulite, pela praia, porque fala, a vida é assim. Só que o ser humano, ele é aspiracional. Sim. Você compra o iPhone 15 porque você acha que você vai ser uma melhor versão de si mesmo tendo um iPhone 15. A gente é aspiracional. É verdade. Você fica buscando coisas. E aí, como a propaganda desistiu desse lugar... Mas isso muito mais no Brasil, viu? E quem ocupou esse lugar? O influenciador. O influenciador ocupou o lugar da propaganda. É verdade. Então a propaganda deixou de ser aspiracional, virou identitária, e o influenciador começa a botar foto de jatinho, Porsche, andando em Dubai, tomando um vinho Maldivas, super caro, e mostrando, olha o vinho. Aí a pessoa que tá vendo fala assim, nossa, é essa vida que eu queria ter. Nossa, eu queria ter um jatinho como esse. Nossa, eu queria ter e tal. Só que é uma sociedade de moral escrava. Segundo Nietzsche, a gente é dividido entre moral aristocrata e moral escrava. Moral escrava, para Nietzsche, é pessoas que não têm autorresponsabilidade. Que elas não vão fazer isso aqui se você não fala para elas que tem que fazer, mesmo que veja que é necessário fazer isso. Talvez a gente tenha boa parte da população hoje no conceito de moral escrava. Então a moral escrava, vendo o aspiracional, não as move, não as coloca numa condição de mudança de vida. Pelo contrário, as coloca numa situação de vazio existencial. Porque ela aspiraciona aquilo, mas ela entende que ela não pode chegar lá. Porque é uma parcela muito pequena que cria circunstâncias para fazer aquilo acontecer.
Então, a minha crise com o marketing digital sempre foi essa. Porque eles pegaram isso, porque antigamente na propaganda tinha o Conar, ainda tem, né? Tem. Que ficava criando as restrições disso ou daquilo da propaganda e tal, nessa visão mais aspiracional e tal. O influenciador não tem nada. Ele fica botando foto de Porsche dizendo que só é bem-sucedido quem tem Porsche. O porteiro do prédio vê aquilo, se ele acha que uma pessoa bem-sucedida é só quem tem um Porsche, ele vai se achar um nada, vai entrar numa certa depressão. Não, é causa, né? Começa a causar a comparação. Isso, que é o problema hoje, da o grande comparação, problema. que a gente fica se comparando. Então, o movimento do marketing digital, eu acho que ele é muito poderoso nas estratégias que foram construídas para potencializar coisas que você acha inacreditável. Às vezes eu me deparo com algum influenciador que tem 2 milhões de seguidores, eu vou assistir ele e falo, meu Deus, como Consegue. esse cara tem 2 milhões de É seguidores? verdade. É um negócio impressionante. É, vazio. Então tem alguns mecanismos ali que a gente não tá olhando, falando a gente como B2B, Sim. como negócios, empresários, pessoas que vieram do offline, né? Que não nasceram nesse mundo digital e que a gente fez uma transição para ele. A gente olha tudo isso e fala, não é possível. Eu acho que a gente tem que aprender esses mecanismos para poder usar o digital da maneira que ele posicione as coisas pelas quais a gente acredita e crie os movimentos pelos quais a gente acredita que devam ser criados. Seja para uma empresa. Uma empresa deveria... Eu tenho um movimento que alguém fez agora de uma marca, não estou lembrando o nome, que ela está incentivando os seus colaboradores a se tornarem influenciadores. A Magazine Luiza fez isso, a Magalu fez isso, Fez. de certa forma, mas ainda de uma maneira tímida. Mas tem algumas marcas que estão fazendo um movimento mais consolidado disso. Assim. Virar Eu as achei pessoas interessante. como embaixadores da marca. E de ajudar, de investir, de dar estratégia, como a pessoa posta vídeo, como é que ela... E corre um risco, porque aquela pessoa, hoje no Brasil, são 2 milhões e 800 mil influenciadores, com uma renda média mensal de R$ 2.800. E 360 mil pessoas vivem de dropshipping, com uma renda média de 4 a 5 mil reais. 360 mil pessoas. 2 milhões e 800 influenciadores no Brasil. Não tem como você fugir disso. Então, quando uma empresa incentiva o funcionário a ser um influenciador, ela corre o risco dele descobrir que dá para ganhar mais dinheiro sendo influenciador do que ele ganha sendo colaborador daquele negócio. Mas o que eu tô querendo dizer com isso é que é um ponto sem volta. Eu acho que o marketing digital é um ponto sem volta. E que não adianta brigar contra. A gente tem que se juntar, aprender as estratégias, aprender o mecanismo, aprender o que tá dando certo para aplicar para as coisas nas quais a gente acredita. Flávio, eu vou ter que fazer um novo podcast com você. Porque eu tô com tantas perguntas, mas o tempo não vai dar. Eu sei. Não vai dar. Eu tô com muitas perguntas. Muitas, assim. Você me deixou realmente, assim, interessado no assunto, sabe? Muito, assim. Parabéns, viu? Obrigado. Viu? Parabéns pela sua pelo postura. convite. Eu queria que você falasse com o pessoal esse curso que você está fazendo da Land Rover Jaguar, essa imersão para a gente finalizar. E foi uma honra ter você aqui, viu? Eu que agradeço. Obrigado mesmo. Obrigado. A Jaguar Land Rover é um projeto que a gente fez agora com eles, baseado no que eu expliquei, né, do Education, onde a gente entende que eles têm algo para ensinar. E no caso deles é o Modern Luxury, né? Eles podem ensinar muito sobre o conceito de luxo moderno, que é um luxo mais acessível, reducionista, é um luxo mais simples, é mais funcional, menos estético. E aí a gente está desenvolvendo um projeto onde a gente quer ensinar empreendedores que estão nesse mercado de luxo a explorarem o que essas marcas podem ensinar, não só a Jaguar Land Rover, mas todo um ecossistema de marcas que podem contribuir com empreendedores de qualquer tamanho no Brasil para aprenderem um pouquinho mais sobre o conceito de Modern Luxury. Então é um projeto que a gente está muito empolgado aí, eu acho que é uma iniciativa bem interessante, feliz pela Jaguar Land Rover ter acreditado e apostado num projeto desse, e esperando que isso E onde que faz fazer a multiplique inscrição? cada vez mais. Ele tá no site nas redes sociais da Upper, Sim. que é Upper Education, lá no Instagram você pode procurar que tem um link lá que você vai poder conhecer um pouquinho mais e saber mais sobre o projeto. Parabéns, um ano maravilhoso para você. Para você e também. E para os seus filhos. Obrigado. Muito obrigado. Valeu, gente. Obrigado.